nosso Deus e Pai que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome. Queremos agradecer a Ti pela semana que tivemos, ainda que tenha sido cansativa, Senhor, mas damos graças ao Senhor porque temos um emprego Amém. para sustentar nossas famílias, porque temos saúde para poder trabalhar também. E somos muito gratos ao Senhor porque o sábado chegou e estamos aqui para buscar o Senhor, agradecer e clamar a sua companhia junto de nós. Que o Senhor possa abençoar a classe desta noite, que possamos nos capacitar cada vez mais e conhecer cada vez mais a Ti. É o que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, Amém. essa semana, né, a gente estudou sobre compartilhando a história de Jesus, né? A gente pôde ver ao longo da Bíblia aí o testemunho, né, de Cristo e como a gente pode compartilhar essa história de maneira mais objetiva, né? Eu vou pegar aqui a minha lição, que a minha lição eu sublinhei meu auxiliar aqui de professor, algumas coisas bacanas que vão poder ajudar a gente aqui, né? Aliás, desde do auxiliar não, do resumo ali da sexta-feira, né? E tem uma parte aqui que eu gostei muito quando eu estudei ontem. Eu estudo normalmente a sexta junto com a quinta, e aí na sexta-feira eu estudo auxiliar de professor. Mas aí na parte de sexta ele diz assim, ó, falar de religião de maneira casual, orar sem ter fome espiritual e sem uma fé viva não vale nada. Uma fé nominal em Cristo que o aceita meramente como Salvador do mundo nunca trará cura ao coração. E é isso, né? Assim, a gente precisa se policiar, eu acho até, se policiar para que a nossa fé não fique assim, né? Que a nossa fé não se resuma a falar de religião, a não ter uma fé realmente viva na palavra, assim, exercitar essa fé todos os dias, né? E sermos cristãos mornos, frios. A gente precisa se policiar com relação a isso. E para que isso não ocorra, a gente precisa conhecer a Jesus, né? A gente precisa conhecer a Cristo. E eu falo isso para mim, porque eu confesso que nas últimas semanas a minha fé. Oi, tudo bom? Tudo. Tudo Olha a jóia? cara da pessoa, igualzinho. Né? Que bom que eu tô. A minha fé tem sido assim, meio lá, meio cá. Então a gente precisa se policiar para que a gente não fique aqui de maneira proformes, né? Mas que a gente fique aqui porque quer, né? Porque ama fazer isso, porque ama falar de Jesus, porque ama aprender de Jesus, porque ama estar na presença de Cristo e estar na presença dos irmãos. Não é isso? Luciano, esse parágrafo, esse trechinho também me impressionou e me conectou imediatamente a algumas situações assim, que eu vivi já há mais tempo, né? Porque hoje a gente está mais isolado, aí é um pouco menos comum isso, né? De você ter a oportunidade de conversar. Mas já um tempo para cá, sempre quando eu tenho uma oportunidade que uma conversa, né, vai se enveredando para assuntos que você pode, né, colocar ali a questão da veracidade da Bíblia, né, do testemunho de Jesus, etc., a gente procura, né, inserir, etc. E esse trecho ele coloca ali um contraponto bem interessante entre porque a gente muitas vezes de forma consciente, intelectual, a gente acha que a gente vai convencer a pessoa, né? A gente pode até convencer. A gente até pode convencer, né? Na verdade é isso.
a gente, na verdade, chama a atenção, né? Sim. Convencer de fato, porque o que acontece? Se você convencer intelectualmente apenas, né? É como aquela semente que vai ficar no caminho, não vai germinar, né? Uhum. Então você precisa de algo além disso. Então não basta teoria do discurso e isso veio logo na minha mente, essas cenas, dessas conversas e a diferença que tem entre quando você conversa sobre religião, sobre itens, assim, divergências, pontos que você eventualmente condena, né, de atitudes e crenças de outras denominações ou pessoas, Uhum. enfim, né? E quando você, de fato, prega sobre o testemunho de Jesus e sobre o que ele fez na sua vida, né? Você vê, e isso eu acho que foi algo divino, tá? Aconteceu há pouco comigo, eu estava dando essa afirmação há pouco, né? E veio esse quadro na minha mente, que não era o que parecia para mim, mas era a reação. Eu lembrava das imagens das pessoas. A Uhum. pessoa não alterava a sua feição, embora pudesse, no final da conversa, por conta da teoria do discurso, né? Do discurso talvez bem empregado. Ela responde afirmativamente, né? Não, terminou a conversa. Não, é esse mesmo, isso aqui. Aí cada um continua fazendo o Uhum. que estava fazendo antes do assunto surgir, Sim. né? E no outro lado é quando você começa a falar do poder de Jesus na sua vida, a pessoa ela arregala os olhos, ela muda a expressão e aí você sente que um outro canal se estabeleceu, entendeu? Sim. E aí normalmente a conversa ela não é aquela coisa de 3 minutos, ela vai aí vai Exato. para meia hora, 40 minutos e a pessoa fica ali meio que grudada, como se tivesse uma força ali, né, prendendo ela para ouvir. Isso, para mim, já é uma demonstração do poder do Espírito Santo, né? Porque para muitas pessoas, assim, em outras circunstâncias, elas jamais gastariam tempo para estar ouvindo de Jesus em outras circunstâncias, né? Sim. E aí você tem essa Cedo hoje? oportunidade, né? Então, essa passagem realmente foi muito impactante e só mostra a importância da lição. Às vezes uma frase, eu não sei nem se o autor, por escrever tanta coisa, né, de tentar de tantas maneiras abordar aspectos diferentes de um mesmo capítulo, né? Às vezes a gente sente que ele dá uma massageada Uhum. ali e tal, né, para dar uma esticada na massa, digamos assim. E aí eu não sei se ele tem a real sensação de repente, um parágrafo que está ali, o quanto que isso vai impactar. Eu até acho que não, né? Que isso é Sim. uma obra Verdade. realmente do Espírito Santo, que são coisas que vão importar a cada um em diferentes partes do mundo. Isso é muito legal. Verdade, verdade. Bom, a Taniele está aí com a gente, a jovem desbravadora aí. Que bom que você está aqui com a gente, viu? É um prazer ter você aqui. Melinha já chegou perguntando se começou cedo hoje. Não, Melinha começou na hora, entendeu? A gente aqui se atrasa. Você que chegou depois, só para deixar bem claro o negócio. Mas assim, o que a gente estava falando, o que o Augusto estava falando, e eu queria complementar, é que assim, cara, é impressionante. Quando a gente conversa com alguém que tem uma relação íntima com Jesus, é diferente, cara. Só você tá na presença dessa pessoa, você sente alguma coisa diferente, né? E aí quando você ouve essa pessoa falar, né, sobre a relação que ela tem com Cristo e as experiências que ela tem com Cristo, é outra coisa, é outro mundo. Esse quadro novo, né, que a gente começou mês passado, né, era para ter começado em abril, mas a pandemia não deixou, mas a gente começou mês passado, que é o Histórias e Legados, né, eu fiz com o Celinho o primeiro, com o Celinho eu já conhecia, né, boa parte aí da história dele e tal, mas sempre quando eu ouço assim, me motiva e me faz lembrar de quando ele me deu o estudo bíblico. E eu lembro assim, cara, é impressionante assim. Toda vez que ele falava da volta de Jesus, ele se emocionava. E isso me chamou a atenção na mensagem, sabe? A crença. Isso me chama a atenção até hoje, Luciano. Exato.
Exato, exato. Então, assim, e sábado passado eu tive o privilégio, não ia falar oportunidade, mas não, eu tive privilégio de gravar com o irmão Otoniel. Cara, vocês precisam ouvir o testemunho dele, é fantástico. E já aviso logo, o que vocês vão ver no vídeo não é nem 5% do que eu e o Rodrigo ouvimos lá gravando, entendeu? Então, é muito legal, foi muito, muito legal. E é isso, a gente precisa ter essa relação com Jesus. Como é que a gente vai compartilhar Jesus com as pessoas se a gente não conhece? E para conhecê-lo, a gente precisa ter uma vida de oração, sabe? Eu todo... Assim, sempre quando eu oro a Deus, eu tenho eu vou dormir com esse senso de dever não cumprido. Eu fico pensando, cara, eu preciso ter uma vida de oração, sabe? O meu estudo da Bíblia não tem que ser não precisa ser uma rotina diária, né? Em que, não, eu acordo cedo, vou fazer mano bíblico, é minha rotina, eu preciso cumprir isso, dar um cheque aqui, eu preciso dar um cheque aqui, né? Mas não, ela tem que ser algo de qualidade, algo que eu anseio todo dia. Cara, eu anseio acordar para ler minha Bíblia. Isso não deixa de ser uma verdade. Eu amo ler minha Bíblia, estar com Jesus ali durante a manhã, mas eu sinto que precisa ser algo melhor, sabe? Eu preciso dedicar mais tempo para estudar sobre Jesus, para conversar com Ele, né? Logo na sequência desse texto que eu li da parte de sexta-feira, o Mark Phelan, né, o pastor Mark Phelan diz assim, ó, essa eu sublinhei até de vermelho. Esses preciosos reconhecimentos para louvor de sua gloriosa graça, quando confirmados por uma vida semelhante à de Cristo, possuem irresistível poder, eficaz para a salvação de pessoas. Isso aí, na verdade, ele não escreveu. Isso está no Desejado de Todas as Nações. Né? Tanto a primeira parte do texto que eu li, quanto agora. Então, assim, a gente precisa ter uma vida com Cristo. A gente precisa estar mais perto dele. Você convencer pelo discurso é fácil. Você convencer pelo discurso é fácil, cara. Você não precisa ser um Rodrigo Silva para mostrar por A mais B que o sábado é o dia do Senhor. Ou que o homem morre e não vai para o céu. Entendeu? Você não precisa ser um exímio conhecedor, um exímio teólogo para saber isso. Você não precisa. Você tem que ter um mínimo de conhecimento da Bíblia, óbvio, né? Mas assim, você consegue, por A mais B, pelo menos com aquelas pessoas que dizem crer na Bíblia, mostrar que o sábado é verdade. Ou que o estado do homem na morte é como um sono. Você consegue. Só que, cara, é claro, tem o fator da outra pessoa também, né? Se ela está aberta para ouvir ou não. Mas fato é que se você não mostrar o Cristo por trás do sábado na sua vida, você pode até convencer, cara. Mas isso não vai ser irresistível para essa pessoa. Né? Fala, amor. Você levantou a mão aí? Tá. Então, é o que a Sora White está falando aqui, né? Quando a gente tem uma vida semelhante a de Cristo, semelhante, igual a de Cristo, isso se torna irresistível para as pessoas. E aí, cara, as pessoas, você não vai precisar ir às pessoas para falar de Deus para elas. Elas vão até você, né? Agora, a pergunta que eu lanço aqui para vocês responderem é: como ter uma vida semelhante a de Jesus? Ô Luciano, Fale depois antes a mesmo de Shirley. responder essa pergunta, estava prestando atenção no que você e o Augusto estavam falando. Eu penso o seguinte, não existe... Você pode pregar, como você falou, você pode pregar, você pode ser um cara eloquente,
Você pode ser um erudito bíblico, ter todo um conhecimento teológico da Bíblia, enfim, mas você pode pregar, você pode convencer, pegando aí 1000 sermões, fazer pessoas chorarem, né, de emoção pelo sermão, porque você conseguiu, né, falar com propriedade, por aí vai. Mas não existe conceito maior do que o testemunho próprio, o testemunho pessoal de uma vida transformada por Cristo. Perfeito. Né? É isso aí. Porque aquela famosa frase de Mahatma Gandhi, eu não me torno um cristão por causa dos cristãos. Então, o testemunho pessoal, uma vida transformada por Cristo, como você bem colocou e o Augusto também, quando você vê as pessoas falarem de como elas conheceram Cristo, de como elas foram formadas pelo poder dele, né? E hoje tem uma vida totalmente diferente de uma vida que tinha no passado. Então, é muito mais eficaz do que 1000 sermões pregados. Então, por aí. A gente precisa, como você falou, Luciano, a cada dia ter esse desejo dentro do nosso coração de conhecer Jesus a todo momento. Porque quanto mais nós nos aproximamos dele, e aí vai respondendo à pergunta que você lançou, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós vamos nos parecer com ele, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos, né? Onde foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos? Lá na cidade de Antioquia, porque eles foram transformados por Cristo e a maneira que eles se portavam, a maneira que eles se expressavam, se parecia tanto com Cristo que ali naquela cidade da Antioquia eles foram chamados pela primeira vez de cristão. Então esse é o segredo, se aproximar de Cristo. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós iremos com ele. Porque foi assim, tem até a lição aqui, pelo amor de Cristo, que fala exatamente do exemplo de Tiago, de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu, né? Que antes eles eram conhecidos como filhos do trovão. E depois que conheceram Cristo, que gostaram de Cristo, que conviveram com Cristo, João é conhecido como o apóstolo do amor. A pessoa que mais fala de amor na Bíblia é João. Entendeu? Então, esse a questão toda aí, é se aproximar de Cristo. Quanto mais nós nos aproximarmos dele, mais nós com ele. Verdade. Fala, Shirley. Você ia falar? Então, o interessante essa semana foi parar para pensar quem somos nós antes de conhecermos a Cristo, de verdadeiramente conhecermos a Jesus, né? Não é dizer, eu me batizei, Isso não necessariamente quer dizer nada, é realmente a comunhão diária que vai me fazer, que vai me tornar conhecedora dele. Então, mesmo assim, Jesus deu crédito, ele nos planejou, nós fomos idealizados por ele, planejados, nós fomos criados com propósito. E mesmo em pecado, não merecendo nada, ele veio e morreu por nós, né? Porque nós somos do pecado, nós estamos no pecado, né? Nós somos do pecado, nós estamos no pecado, né? E ele ainda veio e morreu como se dissesse assim, eu vou morrer aqui, eu vou pagar um crédito para você, um passaporte 0800, você não precisa pagar nada, nem passar por entrevista nenhuma. É só você ler esse livro aqui, diariamente, e me buscar, e eu vou falando contigo. Tá aqui todas as orientações que eu tenho para a tua vida. E assim, quando você alcançar alguma coisa, eu vou estar perto de você. Quando você estiver triste, eu vou estar perto de você.
Mas eu vou estar perto de você, você vai alcançar porque você me conhece. E tudo que você alcançar não é para você se gloriar. É porque eu estou com você, né? E Jesus está nos preparando para que sejamos eternos, né? Nós já ganhamos isso de graça, é a graça de Deus. Então, quem somos nós depois que conhecemos a Jesus? Somos as pessoas que aceitamos a Jesus, que buscamos a Jesus, porque quando a gente ama alguém, a gente quer estar com ela o tempo todo. A gente quer ler. Ah, chegou uma mensagem no WhatsApp, alguém, nossa, meu marido que está viajando, né? Ah, deixa eu ver o que ele escreveu para mim. Ou então alguém que está começando o namoro, talvez. Mas e Jesus? Jesus escreveu uma carta de amor, dando exemplos, dando tudo para nós, para que nós o conhecêssemos, para entendermos a verdadeira essência, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, qual o ideal que nós estamos aqui. Aí vem o ditado, quem não vive para servir não serve para viver. É porque Deus quer nos mover, quer que nós sejamos ação para o que Ele deseja que nós façamos, né? Testemunhos vivos. E aí nós vamos alcançar as pessoas. Nós vimos falando toda semana que alcançar as pessoas atendendo às suas necessidades, isso também ganha o coração para Jesus. Não que a gente vá fazer com um propósito disso, mas fazer em amor, porque a gente tem misericórdia daquela pessoa, assim como Jesus teve de nós também, né? Sim. Então, assim, todo mundo gosta de lavar uma louça, todo mundo gosta de arrumar uma casa, aí chegar numa casa de um doente que a casa, estou falando aqui um exemplo, tá? A casa não está cheirando bem, as roupas estão muito sujas, ou você tem que ajudar aquela pessoa de acordo com aquela necessidade dela. Será que é fácil? Claro que não é fácil, mas depois que você fizer, a alegria que você vai sentir no coração, porque Deus dá isso, Deus ama ao que dá com alegria, porque Ele é que nos completa. Deus nos fez completos. Por quê? Quando a gente busca Ele completa aquilo que a gente não pode alcançar. A gente não assim, eu vou ficar esperando para Deus fazer por mim. Eu estou com vergonha disso, ou vergonha daquilo. Não tem como testemunhar se você não fizer. E o que nós fazemos, o testemunho é muito mais forte. E a história vem se repetindo. A linha do tempo, do antes de conhecer a Jesus verdadeiramente, mesmo que eu nasça na igreja, eu cresci aprendendo dos meus pais, seguindo, vamos à igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer o culto, vamos orar. Mas se isso não tiver sentido para mim, é o que você falou. Certeza. Nada serve. Com certeza. Luciano. Fala aí, Augusto. É isso que a Shirley citou, estava até aqui com Efésios 2 aberto, né? Mas Efésios 2:9 é que chama bastante atenção, né? Assim, não por obras, mas para que ninguém se glorie, né? Deus sabe quanto é perigoso nós começarmos a dar ouvidos à soberba, né? Achar que nós fazemos, né? Porque a gente não faz nada. Na verdade, Deus dá tudo que a gente precisa, tudo. Inclusive o argumento para levar a verdade dele para as pessoas. O maior e melhor argumento é aquilo que ele fez na nossa vida. Não é nada que a gente fez. A gente não é agente da ação, a gente sofre a ação, né? E a gente só precisa relatar, testemunhar, né? Então, assim, eu estava até que lembrando de uma sketch de um programa humorístico que numa época que o futebol estava tendo aí umas denúncias de arbitragem, que teve aquela coisa da máfia do apito, e teve uma sketch que o juiz lá marcava um pênalti, não foi pênalti de jeito nenhum, o cara caía longe do outro, ele dava o pênalti. Aí o cara ia bater o pênalti, aí chegava e chutava para fora. Aí ele mandava voltar porque o goleiro se mexeu. Aí o cara chegava, tropeçava, a bola não chegava nem no gol. Aí ele mandava voltar. Aí daqui a pouco ele mandou o goleiro sair da frente.
E... né? O cara vai lá bater de novo, o cara tropeça e a bola não chega de novo. Aí, finalmente, o juiz pega a bola, vai ele mesmo, bate pênalti e faz o gol. Entendeu? Então, assim, a gente está nessa situação, né? Deus está tendo que ir bater o pênalti, fazer o gol, porque nem com essa facilidade toda a gente está conseguindo executar o que ele nos pediu, né? Então, a lição dessa semana, né, dá um argumento, na verdade, nos chama a atenção para uma coisa que é de fato óbvia, né? Assim, como é que a gente chegou aqui? Se a gente contar para as pessoas do porquê que nós chegamos aqui, né? Mas é aquilo lá de trás, tá? Não é como nós estamos hoje, que às vezes hoje a gente já está meio desgastado, né? E etc. Já começa a se esquecer do que te motivou a iniciar essa caminhada, né? Se a gente só contasse esse relato, talvez já fosse suficiente para executar o trabalho que Deus quer da gente. Uhum. Sim. Mas alguém quer falar aí? Não? Então vamos lá. É que assim, cara, se você, eu vou pegar o exemplo do Augusto, que eu conheço bem. Se a gente começar a conversar aqui sobre tecnologia, né, com o Augusto, ou sobre saúde com o Thiago, cara, eles vão engatar numa quinta aí, cara, e vão embora. E vão embora, vão embora. Vão ficar falando. Você pode deixar, você só dá a primeira só dá a isca. O resto deixa com eles que eles vão embora. Por quê? Porque é Dá natural. o pontapé inicial, né, Luciano? Que depois É. eles vão conduzir o resto todo. Você só põe a primeira pilha, depois eles vão embora. Entendeu? Por quê? Porque eles gostam disso. Eles gostam de conversar sobre isso. E vão embora, e vão falar, e vai ser de maneira espontânea. Tá? Não vai ser. Agora, sei lá. Vou falar nisso. Desculpe interromper. Vocês viram aquele vídeo sobre evolução, criação que fizeram? Eu acho que foi da nossa igreja, porque vocês já viram? Eu acho alguém compartilhou esse vídeo na igreja. Eu vou compartilhar no grupo com vocês. Beleza. É fantástico o vídeo, assim. Eu sei que não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Assim, tem a ver, mas não tem, né? Eu sei que eu acho que é da igreja de Adventista, porque tem aqueles os três anjinhos, assim. Deve ser do Esses três anjinhos canal. Da Novo Tempo, né? Não, sei. Novo Tempo não. É um canal que tem aí. Terceiro Anjo. Terceiro Anjo. Terceiro Anjo. Mas é da igreja, não é? Não é da igreja, é de um adventista, é diferente. Sim. Mas é um vídeo americano, é fantástico. Deve ser fala sobre mesmo. ciência, fala sobre que é impossível a evolução ter surgido, a evolução do acaso. O acaso normalmente esse canal republica outros vídeos. Então, pelo que você está falando, se é bem feito, pode ser que você tenha sido feito pelo Amazing Facts, que é o Doug Batchelor. Isso. Sei. Normalmente eles republicam muita coisa do Amazing Facts, entendeu? Não, assim, eu sei que é fantástico. Assim, ele consegue provar, assim, através de estatística e estudos, que a evolução estatisticamente é improvável. Tem que ter havido uma inteligência para que isso possa, um primeiro aminoácido ter surgido. Tipo isso. Sim. Pronto, parei. Você viu? A gente só deu um pontapé. O Thiago foi embora. Já que ele fez o parênteses, vou fazer um parênteses também. Não, mas é só o que o Luciano falou procede perfeitamente. Dá para ficar aqui falando horas de tecnologia no meu caso. Então, já que ele recomendou uma coisa, não sei quantos têm acompanhado aqui o trabalho da SpaceX, né? Mas não por conta do trabalho da SpaceX, né? No canal do YouTube deles. Mas eu amo ver os vídeos que eles fazem por duas razões. Uma, para perceber quanto Deus nos capacitou. Porque eles estão transmitindo todos os lançamentos que eles estão fazendo em cima de um projeto, né, de criar uma rede
de satélites que possa prover internet para qualquer ponto do globo, né? Inclusive aqueles inacessíveis, alto mar, aviões em grandes altitudes que tem problema. Então, eles lançam a cada lançamento 60 satélites e tal. Então, é uma meta assim, super ambiciosa. Já tem mais de 700 satélites em órbita desse projeto, né? Então, e eles lançam com um foguete que leva a cápsula lá para cima e depois volta e pousa, porque ele vai ser usado de novo. E pousa sozinho. Inclusive, a cerca de 2 minutos do lançamento, vem um marco assim na transmissão, falando assim: o sistema de navegação do Falcon 9, que é o nome do foguete, assumiu o controle. Ou seja, eles não fazem mais nada. O foguete vai fazer tudo sozinho, entendeu? Olha o nível de inteligência que é preciso para colocar um negócio desse em órbita e fazer voltar, né? E para ser usado de novo. E aí esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é quando chega lá em cima, que você consegue ver a Terra assim, né? Aquela imagem magnífica, né? da criação de Deus. Então, por isso que quando da primeira missão, né? Quando chegaram em órbita, os astronautas começaram a ler Gênesis, né? Porque, para mim, não tem como uma pessoa não se questionar, se for ateu mesmo, convicto, ao ver essa imagem e pensar assim: realmente tudo por acaso? Bom, enfim, fecha parênteses. Então, viu? Foi só da primeira faísca que os dois foram embora, né? Então, assim, mas o que eu quero dizer, mostrar, é que, assim, quando as pessoas, os primeiros cristãos, testemunharam de Cristo, foi assim. Foi assim. Foi de maneira espontânea, tá? E quando a gente testemunha de Cristo hoje, muitas vezes para a gente é trabalhoso, né? Vai ter trabalho missionário, putz, eu vou ter que distribuir livro. Ih, rapaz, eu tô com vergonha de entregar esse livro para aquela senhora. Ih, vou ter que tocar naquele moço ali que tá, sabe? Acaba sendo trabalhoso pra gente muitas vezes. A gente fica com preguiça. Cara, é sábado de manhã, que era na hora do culto, o culto terminou mais cedo para sair. Ah, não, mas eu tenho que ir para casa. Mas por quê? Você ia estar no culto. Não, mas eu tenho que ir para casa. Acaba sendo trabalhoso pra gente, quando deveria ser de maneira espontânea. E por que era de uma maneira espontânea para os primeiros discípulos e para muitos discípulos hoje, né? Por que é de maneira espontânea? Porque as pessoas têm uma vida com Cristo. É testemunhar daquilo, como disse o Cristiano, daquilo que Jesus fez na minha vida, né? Testemunhar sobre aquilo que ele fez e faz de maneira constante em mim. E se eu tenho isso como algo que me estimula, se eu tenho isso como algo que me faz crescer, que me traz felicidade, que me traz alegria, isso vai sair de uma maneira constante, de uma maneira espontânea e constante também, né? Então, por isso que, volto a repetir o mesmo texto que eu falo aqui, acho que eu já estou falando, toda sexta-feira eu falo desse texto, que é lá no livro na carta a Timóteo, né? Pregai quando for oportuno e quando não for oportuno, né? O conselho de Paulo para Timóteo. É por isso que ele fala isso, porque era tão espontâneo para Paulo falar de Jesus. Era tão espontâneo para ele falar do amor que ele tinha por Cristo, que isso se tornava natural. Então, não tinha essa questão de ser oportuno e não ser oportuno. Toda hora é oportuna, né? Toda hora é oportuna para eu falar do amor de Deus por mim. E assim, para eu me tornar semelhante a Cristo, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso estar mais perto dele. Eu preciso aprender aos pés dele. Estudar os evangelhos, orar. Volto a dizer o que eu disse no início aqui, lá no iniciozinho.
eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida, separar tempo para orar. Separar tempo, essa hora do meu dia para que eu possa orar. Mas não é para eu orar já vou deixar você falar, Tiagão. Não é para que eu possa orar na minha cama e dormir de joelhos, como eu faço quase todo dia, né? Mas é eu separar um momento que eu não vou estar com sono, que eu não vou estar cansado, que eu não vou estar sonolento porque eu acordei naquela hora, ou cansado porque eu passei o dia inteiro trabalhando. Não, é um momento do dia que eu vou estar bem. E ali, aquele momento, orar num lugar quieto, tranquilo, que tem sido cada vez mais difícil aqui em casa, mas enfim, eu tenho que achar esse momento para conversar com Deus, para abrir meu coração para Ele, sabe? Conversar mesmo, bater papo, jogar a conversa fora com Deus. E assim, nesse momento, dá espaço para que o Espírito Santo, a pessoa maravilhosa do Espírito, possa falar de maneira clara aos meus ouvidos. Fala, Tiagão. Olha, eu vou contar um pouquinho do que isso que você está me falando, e a lição também me fez lembrar. Essa semana eu reencontrei uma anestesista lá no hospital que eu estou trabalhando. E ela A Vivian que não escute isso, né, cara? Não, isso aí, não. Ela anestesia para a equipe lá, Eu são sei, rapaz, tô 11 brincando. cirurgiões. Senão vai ter Sim. quebrando silêncio lá na casa do Thiago. Mas eu vou contar uma coisa para vocês que me chamou muita atenção, me impressionou. E ela, quando eu a vi, eu não lembrava dela. E aí ela falou: oi, Thiago. Eu falei: ué, você sabe meu nome? Eu nem sabia que ela sabia meu nome. Eu sou péssimo, não guardo nome de ninguém, não guardo a aparência de algum. Assim, é claro que algumas pessoas você guarda, mas eu sou péssimo para isso. E fisionomia eu guardo bastante, mas eu conheci ela quando eu fiz o cursinho de pré-vestibular. Isso foi em 2000. Eu já Melhor não namorava. falar isso. Não, pois é, eu me batizei em 99. Por que eu estou falando tudo isso? Vocês vão entender. Quando eu me batizei, aquilo para mim era assim a maior novidade do mundo, e eu só vivia para falar, respirava o evangelho. E o que eu percebi, eu falei, aí por quê? Ela falou: oi, Thiago. Eu falei: ai, que bom, a gente se conhece, tal, não sei o quê. Quando a gente estudava no PH, que era o cursinho de pré-vestibular, antes de passar na faculdade, você só falava alguma coisa da igreja que você frequentava. Aí eu falei: meu Deus, como que eu dava mais testemunho do que eu dou hoje para o mundo, para as pessoas? Eu falei: a minha fé está morna, minha fé está esfriando, porque eu falava para todo mundo e hoje eu falo para algumas pessoas. Eu lembro, outra coisa que eu me lembrei, eu tenho um amigo meu que ele é bombeiro e eu levava ele na igreja de Itaipu, que foi a igreja que eu me batizei. E eu levava ele na igreja, ia com ele na igreja. Hoje ele é pastor de uma igreja, mas ele não se tornou adventista, mas ele guarda o sábado. Até hoje ele guarda o sábado. Mas por quê? Porque ele frequentava comigo a escola sabatina da igreja de Itaipu. E aí o que acontece? Eu saí da igreja de Itaipu, me casei e comecei a frequentar a igreja do Fonseca. Anos se passaram e o cara até hoje ele guarda o sábado, mesmo não sendo adventista. Por que eu estou falando isso? E você está falando, Luciano, sobre uma fé viva que a gente tem que ter, mas a gente só vai ter essa fé viva se a gente tiver esses 3 elementos, né? Todos os dias a gente vivenciar isso, que é a oração, o testemunho e a leitura da Bíblia. E às vezes eu tenho o privilégio de estar eu estou fazendo ano bíblico.
mas às vezes eu me sinto como a igreja de Laodiceia, porque eu ouço no carro a Bíblia, mas eu, às vezes eu sinto como se Deus estivesse a ponto de me vomitar por causa a minha falta de testemunho, da minha fé, um cristianismo que eu não estou vivendo verdadeiro como eu vivia na época que eu me batizei. Bom, é isso. Não, cara, é perfeita a colocação. Eu vou aproveitar que a gente tem uma desbravadora aí. Daniele, posso te pedir uma gentileza? Fala pra gente o lema do Desbravadores, por favor. O amor de Cristo me motiva. O amor de Cristo me motiva. Na minha época de desbravador, o amor de Cristo nos constrange. É a mesma coisa, só trocaram as palavras para ficar mais atual, né? Na linguagem de hoje, digamos assim, né? Cara, é isso. O amor de Cristo precisa me motivar a falar dele o tempo inteiro. Se eu não encaro o amor de Cristo na minha vida como algo que, como diria Milena para mim quando eu ganho alguma coisa que ela diz que eu gosto, se eu não encaro isso como algo que faz brilhar meu olho, cara, eu não vou falar disso para ninguém, né? O amor de Cristo precisa brilhar nossos olhos, precisa brilhar o olhinho, sabe? Precisa me motivar a falar, precisa me constranger, né? Eu até acho que quando a igreja atualizou, né, para a linguagem de hoje, entre aspas, esse lema perdeu um pouco da força, né? O amor de Cristo me motiva, tudo bem, beleza, mas o amor de Cristo nos constrange. Constranger eu acho algo muito mais forte, muito mais pesado, né? Muito mais usar uma palavra aqui mais rebuscada, mais holístico da coisa, né? Assim, ele pega você como um todo e te impulsiona a fazer alguma coisa, né? Isso precisa ser o amor de Cristo precisa ser isso na sua vida, né? O Tiago estava dando o testemunho dele e essa semana aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, tinha um colega no trabalho que a gente começou a fazer um estudo bíblico. Ele e um outro colega. Eu ofereci para um, depois falei com esse, e a gente começou a fazer um estudo bíblico toda semana na hora do almoço. Trabalhava num prédio e o último andar era vazio, a gente pegava o elevador, ia para o último andar e ficava fazendo estudo bíblico lá. No final, nenhum dos dois se batizou e tal. Os dois saíram da empresa, eram contratados, saíram da empresa. E, cara, esse que eu vou falar a experiência, saiu já tem uns 3 anos e eu nunca mais tive contato, para falar a verdade. Nunca mais. Ele chegou a conhecer a nossa igreja, não chegou a ir num culto, mas chegou a ir na igreja num dia lá para ver a obra, porque ele trabalha também com câmera. Aí eu cheguei a cogitá-lo para ver a parte de distribuição das câmeras e tudo mais. Ele trabalha também com segurança patrimonial. Então, ele chegou a ir lá. Mas aí estava tendo uma reunião da comissão de obra, foi uma confusão e acabou não dando atenção a ele direito e acabou isso não vingando. Mas fato é que, assim, a gente teve o estudo bíblico todo. E dali para cá, depois que ele saiu, nunca mais tive contato assim. Cara, essa semana foi quando? Acho que foi segunda-feira, no feriado, era 11 da noite e tal. Ele me mandou mensagem pedindo o ano bíblico que eu tinha mandado para ele e as passagens que eu tinha usado no estudo bíblico para ele, porque ele tinha trocado de celular e perdeu os documentos, e ele pediu de novo para ele continuar fazendo o ano bíblico dele e estudando a Bíblia, porque ele, no trabalho novo dele, começou a falar das coisas que a gente falava lá e ele queria usar as passagens. Sem ele saber, ele não usou essa expressão, mas no fundo ele estava fazendo o quê? Ele estava dando estudo bíblico para
para outros. Entendeu? Então, assim, cara, a gente não sabe aonde o poder do Espírito Santo pode chegar através de nós. A gente só precisa se colocar nas mãos dele e viver essa relação com o Espírito Santo, com a pessoa de Jesus Cristo, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ah, Luciano, como é que faz isso? Cara, não sei. Não vou saber te dizer. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. A experiência espiritual, ela é individualizada. Cada um, ela é personalizada. Cada um tem a sua. Mas todas elas vão passar pela oração, como disse o Tiago, pela oração, pelo estudo da Bíblia, pelo testemunho, e eu acrescentaria, Tiago, a comunhão. Comunhão entre você, entre mim, entre a igreja. Porque a igreja, ela é necessária. Deus estabeleceu a igreja. Ah, mas a igreja é uma porcaria, só tem confusão, só tem gente, tem muita gente lá que quer o mal das pessoas, que só atrapalha. Cara, é verdade, é verdade. Mas se Deus estabeleceu ela, é porque tem um propósito. A igreja, ela é importante. A igreja só tem pecador, mas são todos pecadores mesmo. Exato, exato. E estamos nos convertendo, né, diariamente, Exato. buscando isso, né, a santidade. Exato. Então... Deixa eu falar aqui uma coisa. Pode falar que a gente já está caminhando para o final. Tá, me deu um insight aqui. Então, quando nós falamos com Jesus, quando nós buscamos a Ele em comunhão, nós temos o amor de Cristo nos constrange. Eu também vivi esse lema aí. Realmente eu achava muito mais abrangente essa palavra. Ele é envolvente, a gente fica envolvido, né? E é uma coisa tão interessante que quando a gente faz algo para Jesus, a gente nem percebe as coisas. Quando a gente está em Jesus mesmo, a gente não percebe as coisas que a gente faz. Aí vocês colocaram aí o testemunho aí do Tiago, que encontrou com uma pessoa muito tempo atrás, que nem lembrava o nome. Você que deu estudo bíblico e o cara voltou, de repente deve ter dado insights na cabeça dele de quando vocês conversavam sobre o assunto. Quem que garante aquilo que vai ficar se não vai ficar? Isso é o nosso olhar. A gente tem que ter cuidado, sim, da gente não estar fazendo a obra de Deus, não tá fluindo, mas também temos que ter cuidado conosco de não ficarmos sentindo tão culpados, tá? Verdade, é pedir a Deus o que passou, não foi tão legal aos meus olhos, vamos pedir a Deus, então? Perfeito. E Papai do Céu mostra e a gente vai em frente. Porque passado é uma referência. O que vale é o que é agora. Perfeito. No que passou, já acabou. Não posso viver de novo, entendeu? E muitas vezes o passado bate na porta da gente com uma história muito legal, como essa que você falou. E às vezes a gente pensa que a gente não fez, a gente foi lá um pouquinho só, e agora o Espírito Santo vai e completa, né? Porque é isso que está dizendo aqui na passagem, que é quando a gente está com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Ele que nos completa e completa em alegria. Com né? certeza. Com e certeza. Ele vai completar a obra assim, dessa forma. Perfeito, perfeito, cara. E você falou uma coisa aí que é verdade, a gente não pode se culpar, né, pelo que aconteceu ou deixou de acontecer no passado, né? E uma das formas que até a lição traz aqui, que eu achei muito interessante, em que a gente pode viver isso, é compartilhar com as pessoas as respostas que Deus nos deu. Quando você compartilha, quando você fala disso para as pessoas, você reforça isso na sua mente, né? Você reforça as promessas de Deus que Ele cumpriu na sua vida, né? Então, a gente precisa exercitar isso, falar para as pessoas e testar a nossa fé também.
né? Testar Deus num bom sentido, em que, Senhor, eu preciso disso, me ajuda, me responde. E quando Deus responder, falar para todo mundo, sabe? Isso reforça na nossa mente fraca o amor de Deus por nós, né? E eu queria concluir com Não, eu mais... queria falar, antes de você então concluir, fala. Pode falar. Então, em 2007 aconteceu uma coisa a qual eu nunca pensava que fosse acontecer comigo. Nossa, sabe quando acontece um problema que você fica assim, quando você vai olhar no relógio, passou 30 minutos e parece que foi uma eternidade, que parece que você não sai daquele emaranhado todo? Exatamente isso que aconteceu. Eu estava conversando com uma mãe de um aluno que eu tinha alfabetizado, e ela falando que estava com saudade, não sei o quê, tinha passado algum tempo, e eu, conversando com ela, fui tirar a chave do carro, o carro que tinha controle ainda para abrir as portas, né? Eu deixava o carro na associação. Caminhando da escola até a associação, e fui pegando a chave já para adiantar, porque eu estava conversando com ela e tal, e a chave não caiu dentro daquele bueiro? Um bueiro daquela tampa de ferro. Eu não tinha ideia que aquela tampa de ferro era tão pesada e tão maciça. Gente, eu fui vivenciar um negócio daquele. Ali veio aula de matemática, sólido geométrico, ali veio tudo na minha cabeça. Mas, enfim, eu falei, Senhor, o que que eu vou fazer agora? Gabriel estava na União, a gente morava na União ali. Aí eu falei, e agora? Vou ligar para o Gabriel pode estar em reunião, ele vai falar pra caramba na minha cabeça que essa chave caiu, que eu sempre deixo cair as coisas, vai repetir. O que que eu faço agora nesse momento? Vocês acreditam que começou a juntar um bolo de gente? Não tem quando tem aquele showzinho no meio da praça, que todo mundo começa a se abarrotar ali, e a rua estreitinha, a calçada estreita, e já estava alcançando o número de pessoas que invadiam a rua, e os carros buzinando para passar ali naquela travessa, Doutor Araújo. Aí, de repente, veio a resposta de Deus. Aí veio o Valtércio, que era o porteiro, veio com um aramezinho para tentar pescar a minha chave. E tinha chovido no dia anterior e a água vinha. Eu falei, pronto, a minha chave foi embora nessa correnteza aí. Não tem mais jeito. Eu vou ter que ligar para o Gabriel mesmo, ele traz a chave reserva. Nós vamos pegar mais tarde, vamos jogar. E é uma chave mais cara, né? Imagina o que eu ia ouvir. Ah, Senhor. Aí o Valteste não conseguiu pescar a tal da chave. Veio um homem, não tem aquele filme Matrix, que tinha uns homens com cabelo meio loiro, cabelo meio castigado, mastigado, assim. Tava um calor, apesar de ter chovido no dia anterior muito, com uma bota preta na perna, calça enfiada dentro da bota e uma camiseta branca que saía daqui uns músculos enormes dentro do homem. E um olho azul que não dava para ficar olhando para a cara dele. Gabriel tá na sala, hein, Shirley? Ah, deixa aí. Aí... Olha a paixão. Não tem nada de paixão nisso, não. Eu fiquei olhando, a Karine e o Gabriel eram pequenos. Aí a Karine, caraca, mãe, parece aquele homem do filme. Eu falei, cala a boca, Karine. A Karine e o Gabriel e aquele monte de gente em volta tentando ver o que ia acontecer com a chave. De repente, o homem falou, a senhora quer que eu abra essa porta aí para a senhora? Eu falei, quero sim. Aí ele pegou a porta naquela hora, ele fez assim, ó, ele levantou e fez Ia! Com a porta, eu fiquei olhando aquilo e a Karine, caraca, eu falei, fica quieta, Karine sempre falando as coisas, né? Aí ele, pronto, agora eu abri, a senhora pega a chave. E agora, para botar a mão lá dentro, tinha que deitar no chão da rua, porque o buraco era mais fundo. Eu tinha que botar todo o meu braço lá para dentro. Eu não ia pedir a ninguém para fazer isso. De repente, aparece um mendigo. A senhora quer que eu tire para a senhora? Eu falei, eu quero sim. Ele tirou a chave, ele conseguiu pegar a chave, a mão trêmula assim. Aí o homem
que parecia do filme Matrix, fechou a porta do bueiro, aquela porta, aquela grade grossa, nunca imaginava aquilo. Quando eu olhei para o lado, cadê? Cadê o homem para eu agradecer? O fortão ou o mendigo? O fortão. O mendigo me pediu comida, que eu dei. Mas o fortão... Falei, gente, cadê o homem? Sumiu. Eu olhei, fui na rua... Deu sorte, hein, Gabriel? Era um anjo, hein, Gabriel? Deu sorte, hein? Dos fortes. Aí eu peguei a chave, taquei álcool, né, na chave e vim embora para casa. Isso durou 30 minutos. Parecia uma eternidade. E enquanto isso, as pessoas que estavam ao redor ali, eles viram, nossa, que coisa impressionante, o homem, a gente não viu mais, as pessoas viram. Cadê o homem? E eu falando, gente, cadê o homem? Cadê o homem? Todo mundo saiu olhando, não, ele não está aqui. Não entrou no Mundial, não. Era um mercado, tinha perto. Ele não entrou no Mundial, eu fui até a porta do Mundial para agradecer o homem. Não vi. Ele sumiu. Assim. Eu não sei. Então, assim, o testemunho que foi ali, as pessoas viram pessoas que não eram da igreja, que conheciam talvez alguma coisa da doutrina, porque ali aquela igreja é enorme ali, tem outras escolas, tem pais que passam ali à frente da escola adventista, da igreja. Então, conhecem, né, sobre as coisas. Gabriel, era o Sansão, Gabriel, era Sansão, tranquilo. Esse é anjo dos... Graças a Deus, ele era Sansão. O cara levantou a porta. Se for o anjo, faz parte dos 2 terços. Ainda era louro, cabelo fortão, era Sansão. Era loiro, de olho azul e um músculo desse tamanho. Ainda bem que era um anjo, Gabriel, porque marcou, viu? Marcou, hein? É igual a música. Fazer parte do... Cabeludão, Sansão. Deve fazer parte dos 2 terços, viu? Não é de 1 terço, não. Mas tinha voz angelical? Ele não era bonito. Era igual os homens do filme Matrix, é bonito? Aquela coisa horrorosa, assim? Não era, gente. Gabriel, é verdade, Gabriel. Olha só, ele não era bonito. Olha só, ele não era bonito. Vê a descrição do filho do homem do profeta Isaías, né? Ô, Gabriel, ele não era bonito. Presta atenção. Não era bonito. Ele é feio, cara. Ele tinha olho azul, um fortão, alto, cabeludão. Não era bonito, Gabriel. Era Sansão mesmo. Mas olha só. Para a gente concluir, que a gente já está com o horário bem avançado aí. Eu queria terminar com o início, na verdade. E tem um texto da senhora White também na parte de professores, que é da Ciência do Bom Viver. Ela diz assim, ele é maior do que isso, tá? Mas eu só peguei aí minto, desculpa. Tem uma parte da lição e uma parte da Ciência do Bom Viver. A parte do Mark Phelan diz assim, vidas transformadas são o testemunho mais poderoso. Existem aqueles que argumentam contra aquilo em que você acredita, debaterão sua teologia, mas poucas pessoas contestarão o testemunho de uma vida mudada. Isso é verdade. Você pode ser um exímio conhecedor das Escrituras, o maior dos teólogos. Ainda assim, você vai encontrar alguém para debater com você e discutir e discordar de você. Mas coloca um ex-presidiário, um ex-drogado, uma pessoa de má índole que conheceu a Cristo e foi transformada. É o maior de todos os sermões. E aí ele termina assim, como declara Ellen White, o mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Que Deus possa nos abençoar, que Deus nos ajude a sermos como Jesus, a amar e a ser amável, né? E que a gente possa esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para aquilo que diante de nós está. O céu está aqui perto.
Está bem pertinho. A gente está quase chegando. Só que precisamos hoje, eu preciso passar hoje por uma transformação na minha vida. Que eu possa buscar isso na minha vida hoje. Essa transformação de ser mais semelhante a Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Tiagão, ora pra gente terminar? Ora sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de recapitular a lição da Escola Sabatina dessa semana, em que amanhã nós teremos ainda, vamos estudar, compartilhar com os nossos irmãos. E, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a voltar, Senhor, a esse primeiro amor, como o Luciano falou, do amor, esse amor que o Senhor tem por nós, que nos constrange. Nós queremos também ter esse amor por Ti e pelo nosso próximo, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a dar um testemunho verdadeiro, eficaz e poderoso das Tuas obras, de Ti, para a salvação de vidas, Senhor. Tem muitas pessoas esperando, tem muitas pessoas perdidas e muitas pessoas necessitando, Senhor, de ouvir uma mensagem de esperança que nós conhecemos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, e dá-nos um sábado na Tua proteção, na Tua direção, guiado por Ti. Perdoa os nossos pecados. É o que eu lhe peço, Pai, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.